E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver uma análise sobre o jogo São Paulo e Vitória, Vitória e São Paulo. Vitória do Tricolor lá no Barradão. A gente vai ver o que o Zubeldia fez com esse time do São Paulo, como esse time tá jogando. Uma análise bem legal que eu tô trazendo pra vocês aí. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal dessa força, me ajuda a bater a meta de 3 mil inscritos dessa força pra esse jovem São Paulino aí, beleza? Ó, a gente vai estar assistindo o vídeo, vai ver tudo que eles vão falar. Fizeram uma análise muito legal sobre o jogo, sobre como o Zubeldia tá montando esse time, sobre Rames Rodrigues. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai pegar os principais pontos e debater sobre o Tricolor aí, beleza? Cresce os direitos autorais. Vou estar deixando na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em termos de representatividade, mas a gente tem que focar mais no que está sendo feito dentro do campo. O que o Zubeldia está conseguindo tirar desse time do São Paulo em pouquíssimo tempo de trabalho. No Brasileiro são só 2 jogos, né? Dele. Você tem a Copa do Brasil e Libertadores no meio disso. Mas a gente já olha para o time do São Paulo e já entende como o São Paulo quer jogar. Uma coisa fundamental no futebol é o time que sabe o que fazer quando tem a bola. A gente está cansado de ver time que tem a bola e faz agora, não, cada um por si aí. Vê o que você arruma aí. Eu dou a bola para o professor, ele se vira para pensar o que vai fazer, depois o Breyer se vira. Posso te ajudar? Vou pedir uma tela aqui e daqui a pouco, depois da tela, teremos você no Olho Leal. É sobre isso que você ia falar? É uma das coisas. Então vamos lá. Ó, gosta de jogar pelos lados? Origem das jogadas ofensivas do São Paulo com Zubeldia. Pelo lado esquerdo, 32,5%. Pelo lado direito, 40%. E pelo meio, 27,5%. O Eugênio dizia, antes da nossa tela, que o São Paulo com a bola já sabe o que fazer. E mesmo o São Paulo, sem ainda titulares importantes, que eu fiz questão de lembrar, quando estava sendo muito cornetado o Carpini antes de ser demitido, eu falava, poxa, mas sem o Lucas, sem o Rafinha, sem o Rato, esses caras continuam fora. E o São Paulo tem apresentado um melhor futebol. É isso, Eugênio Leal? É isso, Abel. Eu separei junto com a produção aqui 3 jogadas do São Paulo, mas eu poderia ter separado 10, 15 dos últimos jogos. Se a gente rodar daqui a pouco, a gente pode rodar de novo os melhores momentos do jogo de ontem e observar sobre o aspecto do que eu estou colocando aqui. Esse time do Zubeldia gosta de explorar o fundo do campo pelos lados. Ele gosta de jogar ao lado da área e dali construir as suas jogadas. Especialmente, pode ser pela direita, a gente viu ele mais pela direita, mas também pela esquerda. Então, é sempre uma associação de 2 ou 3 jogadores criando jogada pelo lado do campo. Quando eles chegam ao lado da área, pode ser mais no fundo, pode ser no meio da área, eles fazem a bola chegar até os jogadores que estão posicionados para a finalização. E a gente tem tido ali, o Breyer falou, o Luciano mais dentro da área, que isso ajuda ao Caleri. O Caleri puxa a marcação para o Luciano chegar de trás. E aí os jogadores que vêm do outro lado entram na área também, para que haja opção de passe aos jogadores que estão ao lado do campo. Então aqui é o lance do segundo gol do São Paulo ontem, o segundo gol do Luciano na partida. A gente está vendo. Esse espaço aqui é o espaço que o São Paulo vai buscar para construir as suas jogadas. Jogada de fundo, jogada de linha de fundo. E para isso ele se associa. A gente vai ver aqui ultrapassagem e bola enfiada no espaço vazio para gerar a situação de gol. Vamos lá. Passou, lançamento no fundo. Quando ele chega ao lado da área, o que ele tem? O passe foi para o Luciano, que chega por trás. O Caleri puxou a marcação desse zagueiro. O Galopo está chegando por aqui, ainda tem o Igor Vinícius chegando. Mas o Luciano está livre, porque tem muita gente na área. Então, uma situação de jogo. Tabela ou triangulação para o lado, a bola chega na área para finalização. E assim o gol do Luciano no jogo de ontem. Michel Araújo, né? É ele mesmo. Bola do Nestor no Araújo. Aqui a gente está vendo o lance do jogo contra o Águia de Marabá. Ah, mas é o Águia. Estou colocando da maneira que o São Paulo constrói as suas jogadas. Vamos lá. Diego Costa vai abrir aqui na ponta. Ó, recebe aqui o Moreira. Já é uma primeira ultrapassagem. Recebeu aqui, já passou o Galopo. Vai no fundo e cruza para a chegada de cabeça, no caso ali era o Juan. Mas perceba de novo, construção aqui, no caso a bola saiu lá de trás, com 2 jogadores sempre tabelando,
buscando o fundo, e na área você tem jogadores chegando para a finalização que vem do outro lado. Levantou, muito bem o menino de cabeça, fez o gol. Tem uma outra jogada dessa mesma partida, muito interessante, porque você vai ver justamente isso. A construção começa do lado esquerdo, não chega numa finalização, roda e volta para o lado direito, de onde aí sim vai sair a finalização. Ó. Associação de novo, 2 jogadores trabalhando lá, perde a bola. São Paulo vai recuperar essa bola. Tentaram entrar pela esquerda, não conseguiram entrar. Girou de novo, outra tentativa de entrar pela esquerda, não saiu o gol. Agora aqui vai trabalhar um pouquinho essa bola, gira no meio, ela passa no meio, para entender qual é o melhor momento. Tudo toque rápido. O que vai achar aqui? O passe? Vai ter sempre alguém aqui aberto. A bola vai sair na diagonal para buscar o fundo e daqui sai o cruzamento. O tempo inteiro, São Paulo vai trabalhar com essa perspectiva. E aí o gol de cabeça de novo do Juan. Tabela ou triangulação pelo lado do campo, você segura a bola, faz o pivô, eu passo, devolve na frente e do fundo sai o cruzamento. É muito mais fácil você acertar um cruzamento do lado da área, mais perto da linha de fundo, do que aquele cruzamento que vem da intermediária. O cruzamento da intermediária vai pegar a defesa de frente, ela vai quase sempre ganhar na disputa. Um dado interessante do São Paulo. São Paulo, nesse campeonato brasileiro, são 5 rodadas só, é verdade, mas é o time com maior percentual de duelos aéreos vencidos. Na casa de 62% dos duelos aéreos. 61, alguma coisa, quase 62%. Ele está 11% acima da média do campeonato. Por quê? Porque trabalha muito a bola aérea. Tanto defensiva, o Arboleda é o que tem melhor desempenho, mas também ofensiva, e a gente tem visto aí os 2 gols do Juan contra o Águia de Marabá, e ontem teve gol também de bola aérea do Luciano. Rapidamente, algum comentário ou dúvidas? Não, eu só lembrei que, é certo, tem um bom aproveitamento da bola aérea, mas ontem tomou um gol de cabeça... Defensiva, aí uma falha. Para mim, desatenção. Com 3 zagueiros e entre os 2 atacantes que estavam na recomposição. Né? Para mim, houve desatenção ali. O Caleri e o Luciano, inclusive, os 2 que estavam envolvidos. A minha colocação não é nem dúvida. O que eu fiquei pensando enquanto você explicava, e não é querer diminuir, ao contrário, que eu sempre enalteço e elogio e gosto das suas análises, mas pensando sobre as jogadas que você trouxe aí, eu fiquei pensando assim, isso não é a coisa mais antiga e básica do futebol? Fazer o simples é difícil, Abel. Olha só, jogada que você falou, times. Associação, tabela pelos lados, vai no fundo, cruza, o cara faz o gol. Mas isso sabe... não é... Por isso que eu perguntei para ver se vocês tinham pensado a mesma coisa. E fiquei pensando sobre o fim de semana. Aí me lembrei, o Fluminense faz o primeiro gol assim, Marquinhos vai do lado direito, cruza, o Cano vai no segundo para lá. O Palmeiras fez um gol assim, cruzamento do Luiz Guilherme, cabeçada do Lázaro. Isso eu pensei agora que você falou sobre 2 jogos do fim de semana. Mas assim, isso anos 80, 90, 70, não é uma coisa mais antiga e básica? Eu já sei que você vai falar, mas muita gente não faz. A maioria não faz. E sabe qual é o mais legal? É a movimentação de quem não está com a bola. Que eu acho que é a grande diferença em relação ao São Paulo anterior. Esse time do São Paulo não tem mais ninguém ali que fica olhando. Não, é a movimentação. É isso que desbaratina. Né? Ataca o espaço. Isso que desbaratina a defesa projeta para receber a bola. Você tem um time estático. Minha pergunta? Não é. Não foi idiota. Perfeito. Não, é perfeita a sua pergunta. Isso aqui é o futebol clássico. É isso. É o futebol clássico. Vamos trabalhar o lado do campo, vamos cruzar ao lado da área com o pé direito. Está na direita? Cruza com o pé direito. Está na esquerda? Cruza com o pé esquerdo. Vamos gerar a situação de gol para quem está dentro da área. E aí você povoa a área, coloca 2... contra o Vasco também. Exato. Futebol só joga assim, né? Não estava sendo assim. Entendi, claro. A dificuldade de gerar jogo era enorme. De gerar situações de gol. São Paulo dominava... Era um time com o Carpini que tinha muita intensidade, muita posse de bola, mas não achava o caminho para o gol. Batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. O Zubeldia rapidamente já encontrou uma maneira, vamos trabalhar aqui? Você segura, ele passa, tabela, triangula, vai no fundo e cruza. Chega mais gente na área para aparecer, para finalizar. Isso em 2, 3 jogos. É claro que esse repertório pode aumentar, mas você já tem um time que sabe o que vai fazer quando tem a bola. Isso... que pode parecer muito simples, é muito difícil de ser colocado em prática hoje em dia no futebol brasileiro. Já não é mais um com a bola e 10 olhando. Tem um com a bola, o problema é teu. O triunfo sobre o Vitória no Barradão, e o Zubeldia chegou
E já tem muitos São Paulinos. O Viola, nosso cameraman, está enamorado, está apaixonado pelo professor Zubeldia. O Carpini encantou também no começo e deu no que deu. Aliás, Zubeldia, que diferentemente de Carpini, não houve pedidos de Rames tem que jogar. Não, para ele, Rames é banco. E ele falou sobre isso. Nem banco, não foi relacionado. Ele não viajou. É verdade, nem viajou e ele explicou por quê. A gente tem essa explicação na nossa fala? Vamos acompanhar. Yo tomo decisiones en relación a lo que veo y para eso estoy aquí, para tomar decisiones. Si no está James, porque considero que tienen que estar otros compañeros. Tengo claro cuál es mi profesión y tengo claro cuál es mi responsabilidad. Y un entrenador vive tomando decisiones y tratamos, junto con mi staff, que esas decisiones siempre sean en favor del grupo y que sean en su mayoría positivas. Al entrenador se lo va a juzgar por el resultado final, ¿no? Pero hay algo que aprendí en 15 años de profesión, que siempre las decisiones van a estar en función de lo que veo y en función del conjunto. Todos están considerados, pero al final del día o antes de los juegos, del jogo, tengo que tomar decisiones. Em resumo, quem escala sou eu, quem vai ser cobrado sou eu se o time for mal, então comigo o Rames continua fora. Péssimas notícias para o Rames, porque se ele relaciona em função do que vê, em função do que é melhor para o conjunto, não é a praia do Rames. 4 jogos de Zubeldia, 3 vitórias e 1 empate. 83,3% de aproveitamento, 8 gols marcados em 4 partidas, 2 gols sofridos, 15 dias apenas, 2 semanas no cargo, 5ª rodada do Brasileiro e aí 3-1 sobre o Vitória. Breler, você pediu calma, foi isso? Porque no começo também teve um entusiasmo. Carpini quebrou o tabu contra o Corinthians, campeão em cima do Palmeiras e depois foi só pancada para cima do professor Carpini. E essa calma vale para todos os técnicos, Abel. Uma amostragem de 4 jogos é muito pequena. É uma amostragem boa, uma amostragem que passa confiança, de jogos que não são de um nível de enfrentamento de campeonato estadual, é o São Paulo disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas ainda assim, 4 jogos. Então, legal, ele tem feito mudanças no time, muitos jogadores sendo aproveitados. Rodriguinho, que era um jogador que estava ali esquecido, escanteado, ganhou até mais espaço que o Rames. Legal a forma como o Zubeldia tem encarado o Luciano, gostando de e pedindo para o Luciano estar mais próximo da área, e eu vejo que acerta. Até a gente já percebe também o Luciano mais atento ao comportamento defensivo, combatendo mais ativo nos jogos. Então já é algo interessante também de aproveitar um dos bons jogadores do time, um jogador que é sempre decisivo perto do gol. Mais espaço para o Galopo. Mais espaço para o Galopo também, que começa a ser mais utilizado. Entra ali depois que o Vitória tem um jogador expulso. Sequência para o Ferrarese. Então, tem muita coisa boa. O Alan Franco jogando bem, seguro em saída de bola. Mas um trabalho muito recente ainda que não dá para a gente traçar um prognóstico. Não dá para cravar aqui que o Zubeldia vai ter sucesso, que vai conseguir terminar a temporada no São Paulo, que vai levantar títulos. Muito cedo, mas um trabalho muito promissor ao mesmo tempo. Boa sequência, boa confiança, mas é só a gente não dourar a pílula para daqui a pouco não acontecer o que aconteceu com o Carpini. Um começo bom, um começo de resultado, mas o trabalho foi demonstrando problemas com o passar do tempo. Tem uma diferença aí, Breler. Eu acho que o carpinismo nunca foi propriamente um carpinismo. Mesmo naqueles melhores momentos, o maior mérito que se dava ao Carpini era ter mantido alguma coisa do trabalho do Dorival. Ele pega ali uma sequência. Esse trabalho do Zubeldia, e ele mesmo falou isso ontem na coletiva, ele falou muito da questão da ideia de jogo. O time parece ter comprado a ideia de jogo dele. O São Paulo hoje é um time mais participativo, tanto individualmente, você pode falar do que os jogadores estão fazendo, o Luciano é um exemplo, principalmente no coletivo. E quanto mais o coletivo for forte, menos vão falar de Rames. Porque eles falavam muito de Rames como uma espécie de salvador, o cara que tinha a varinha mágica, o cara que era capaz de um toque e que clareasse tudo
e que por isso justificasse a sua participação não coletiva, um time que jogasse por ele, né? Coisa que o São Paulo não podia fazer, não queria fazer. Então, quanto mais esse coletivo entregar, menos viúvas do Rames nós vamos ter. A não ser que o Rames, e eu também torcia muito por isso, que o Rames justificasse toda essa grita. Que ele repetisse no São Paulo o que ele faz na seleção da Colômbia. Infelizmente, ele não tem repetido. Em outras palavras, o que o Zubeldia falou é isso. Eu não relaciono porque eu vou tirar quem? Tem muita gente entregando mais. Ele está enxergando. Ele está vendo isso. Ele coloca condições para o Rames, que são as mesmas condições que mesmo a gente colocava aqui em discussão. Fosse qual fosse o técnico, ele tinha que se pagar de alguma maneira. Infelizmente, essa questão do Rames passa muito por um barulho que talvez o time, engrenando coletivamente, não precise mais do tal Salvador. Vai ter cada vez menos gente, lembrando que o Rames, com um toque mágico, pode decidir. Não é um toque se o time mágico. Andar. Eu acho incrível como Não pode depender de um toque mágico. Como o assunto Rames continua rendendo. É porque ele é indiscutivelmente uma estrela. Claro. Ele é uma estrela. Mas tá perfeito o Zubeldia. Cada um no seu lugar. A gente tem falado aqui há quanto tempo que o Rames não justifica estar em campo? Alguém imagina ontem, no gramado encharcado do Barradão, que o Rames ia conseguir fazer alguma coisa? Não ia nem pegar na bola. Porque ali tem que dar carrinho, ralar a bunda no chão, correr, passar por cima de campo pesado, que já é pesado. Isso podia ser no gramado lindo da Neoquímica Arena também, que tá... Agora, o Rames tem feito pouco. Também, ele pegou bom gramado. Ou no Morumbi. Essa situação, cabe a ele, Rames, mostrar que está interessado. Ele tem que usar isso e falar assim, caramba, eu não posso ficar fora do banco de reservas. Eu tenho que me esforçar mais nos treinos, eu tenho que mostrar para esse técnico que eu tenho espaço no time. Mas vai mostrar correndo. Não vai me mostrar porque eu fiz o gol lá em 2014. Pô, lembra daquele gol que eu fiz na Copa do Mundo? Foi bonito. 2014, já faz 10 anos isso. Ele não pode viver daquilo. O Dorival também não deu oportunidade para ele, muito pouco. E o Carpini também não queria, mas enfiaram goela abaixo dele. Mas aí é o histórico recente da carreira do Rames, né? Que tem sido esse. De vários treinadores. O Rames é bom ter no elenco, porque ele é recordista, é o jogador que mais foi campeão sem entrar em campo. É bom para ele, né? Então tenha ele no elenco, mas fora do campo não joga, porque quando joga ele não acrescenta, né? Pelo contrário, o time fica com muito menos intensidade. Só pela a não ser que ele entenda que precisa dar mais. Aí, se ele entender, beleza, coloca ele no time, vai correr que nem todo mundo. Então corre que nem todo mundo, vamos jogar. A qualidade técnica ele possui. Só que hoje não é o suficiente. O Zubeldia, eu vejo muita diferença em relação ao Carpini. Mas primeiro começa quando ele fala ali, olha, eu entendi em 15 anos de profissão que as coisas funcionam assim. Isso já começa a fazer a diferença daí. Claro. Tem experiência, já viveu várias situações, já entende muito mais qual é a função dele, qual é o papel dele, como ele deve se posicionar diante do grupo. Mas aí ele que vai ser cobrado. Mas aí tem uma diferença que não é só de perfil, Eugênio, que é de autonomia. O Zubeldia, ele chega com segurança e diz, o Rames fora é uma opção minha, eu tomo as decisões. O Carpini, no São Paulo, não teve autonomia suficiente para tomar esse tipo de decisão. Porque era um técnico muito jovem, que foi colocado ali na ausência do Dorival. Caramba, onde é que a gente vai? E a gente falava aqui, não tinha lastro para dirigir o São Paulo. O Zubeldia chega diferente. Eu vou tomar a decisão, tá? Tô aqui, a decisão é minha, eu sou o técnico, eu tenho que escolher, vou escolher esses. É difícil, porque sempre fica a gente fora, mas ele vai escolher aqueles que ele acha que estão melhores para aquele jogo. Mas aí Pode ser que amanhã volte o Rames, se o Rames fizer por merecer. Mas ele acerta muito ao se posicionar dessa maneira. Ele já deixa claro que ele tem um tamanho diferente e que o Zubeldia não vai ceder a pressões pelo Rames. E o Rames se tornou um elefante branco no São Paulo. É um jogador com alto custo, demandou alto investimento e tem baixo retorno. E para mantê-lo, é isso. O São Paulo vai ali, de certa forma, se no meio do ano precisa de um jogador, o Zubeldia identifica uma carência no elenco, não pode suprir porque o Rames ocupa um espaço considerável na folha salarial. Então o São Paulo vai ter, em algum momento, de tomar uma decisão. Vai arrastar esse contrato até o fim com o Rames? Porque aparentemente ele está confortável e se o jogador tem contrato e quer permanecer, faz parte. O clube não tem como mandar o Rames embora, rescindir contrato sem pagar multa, sem pagar os direitos que ele tem. Agora, foi uma situação em que o São Paulo se colocou. Mas uma grande roubada. O técnico é certo dizer ou é um exagero
que Rames Rodrigues até agora, uma roubada que o São Paulo entrou. Ou outro termo que é muito usado, um mico. Então, e o São Paulo, nos últimos anos, resolveu fazer esse tipo de aposta. Daniel Alves chega ali com status, investimento muito caro e não se pagou. Até hoje, o São Paulo ainda deve o Daniel Alves. O Rames, a mesma coisa, contratação de impacto para fazer barulho, para mexer com o torcedor, mas do ponto de vista prático, a carreira do Rames nos últimos anos na Europa vinha sendo isso aí. Um jogador... Quase todos os clubes fazem esse tipo de contratação, ou não? Sim. Só que alguns dão certo, outros não. Vários clubes. E aí você precisa entender o ambiente. Você tem que saber quem você está contratando. Eu falei aqui outro Por exemplo, dia... o Grêmio traz lá Luizito Soares. Aí dá certo. Como disse o... mas outro perfil, vinha rendendo muito mais. O Prati gosta dessa expressão, né? Deu corte, sair da corte. Outro dia eu falei aqui, deu corte, botaram na rede social e aí foi uma comoção danada. Mas eu estava simplesmente reproduzindo o que eu vi do nosso amigo editor que trabalha lá na Colômbia, mas que é brasileiro, o Joaquim Brasil. E eu, quando eu estive lá, conversei com ele, ele falou assim: Eugênio, a carreira do Rames sempre foi assim, não joga nada nos clubes e joga na seleção. Historicamente foi assim. Quando você contrata, você tem que saber esse histórico. No Mônaco ele jogou bola. Mas depois que ele brilhou na Copa de 14, não foi mais a lugar nenhum. Ele antes tinha jogado tinha sido campeão no Banfield, da Argentina. Muito jovem, com 18 anos ainda. Agora, eu acho que assim, a história do Rames é uma. Beleza, claro que ele vai ter assunto, vai ser polêmica, vai ser pauta pelo que ele é.